paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 3. Em nome de Jesus. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Vai dizer assim: vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público após a Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior, em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Disse: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E você diga glória a Deus. Em nome de Jesus, querido, se assente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, olhem para cá, por gentileza. O texto que está em apreço diante de nós vai falar acerca da igreja de Cristo. Vai falar acerca de um período em que a igreja de Cristo está sendo perseguida. Ora, a Bíblia Sagrada nos diz que após a descida do Espírito Santo no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que aqueles que se intitularam discípulos de Jesus, aqueles que estavam reunidos naquele lugar, muitos deles receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, pois a unção é o poder que Deus dá ao homem para ser o que jamais seria, para alcançar ou fazer aquilo que jamais faria pela ótica humana. Pois o texto sagrado vai nos dizer que agora, após o Espírito Santo descer sobre a igreja de Cristo, a Bíblia vai nos dizer que a igreja começa a crescer, pois quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Quem faz alguém crescer sobre a terra é o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que agora os discípulos de Cristo começam a operar milagres, começam a operar maravilhas. E assim eles vão seguir os passos de Jesus. A Bíblia diz que agora, enquanto eles começam a seguir os passos de Jesus, os passos do nosso Cristo, a Bíblia diz que a igreja começa a crescer. E agora, todo o crescimento traz destaque, e o destaque traz a perseguição sobre a igreja. A Bíblia diz que agora, quando a igreja de Cristo começa a crescer, os judeus vão se irar. A Bíblia diz que os judeus vão crescer dentro deles uma ira contra a igreja de Cristo. A Bíblia diz que agora, quando os judeus estão irados, Herodes, que era o rei da época, a autoridade suprema daquela época, vai se levantar contra a igreja de Cristo. E a Bíblia diz que agora, quando ele toma a dor dos judeus, ele vai pegar Tiago, irmão de João, Zebedeu, vai matar ao fio da espada. A Bíblia diz que agora,
quando Tiago morre, a Bíblia diz que ele vai observar os judeus. E agora, quando ele observa os judeus, a Bíblia diz que quando ele mata Tiago, os judeus se agradam. Quando ele se levanta contra a igreja, os judeus se agradam. E isso vai encher o peito, vai encher o coração de Herodes, porque assim tem muita gente que precisa de plateia para mostrar quem é. Tem muita gente que precisa de plateia para revelar quem ele é. Enquanto não tem ninguém aplaudindo, ninguém conhece. Existe um ditado por aí que diz: dê poder a alguém e você vai saber quem essa pessoa é. Herodes se revela quando os judeus vestem a camisa daquilo que ele está fazendo, do levante contra a igreja de Cristo. E agora a Bíblia diz que quando os judeus se agradam, ele vai continuar. A Bíblia diz que ele pega Pedro, e agora que ele pega Pedro, a Bíblia diz que ele vai pegar Pedro e colocar dentro da prisão. Quando ele coloca Pedro dentro da prisão, a Bíblia diz que agora ele vai armar um cenário para acabar com a vida de Pedro. Ele vai preparar um cenário para destruir a vida de Pedro. E o cenário é: quando chegar o certo período do dia após passar a Páscoa, eu vou pegar Pedro, vou colocar ele diante da sociedade e vou trazer sobre ele um julgamento. E assim Pedro vai ser morto. Quando o povo vê Pedro morto, vai todo mundo me aplaudir, vai todo mundo dizer que eu sou bom, vai todo mundo dizer que eu sou poderoso, vai todo mundo dizer que eu posso. Só que uma coisa que Herodes não sabia é com quem ele estava mexendo. Herodes estava se levantando contra a igreja, mas a igreja tinha um dono. Eu vou repetir isso aqui: Herodes estava se levantando contra uma igreja, mas uma igreja que tem dono. Pastor, não estou entendendo aonde o Senhor quer chegar. Satanás tem se levantado contra a tua casa, tem se levantado contra a tua família, tem se levantado contra os teus, dizendo: eu vou parar, porque eu vi que alguém se agradou. Eu vou destruir, porque eu vi quando a luta veio, alguém aplaudiu de lá, alguém aplaudiu da direita, alguém aplaudiu da esquerda. Quando o marido foi beber, eu vi que alguém aplaudiu, então vou continuar. Satanás tem se levantado contra a tua casa, contra o teu casamento, e está dizendo: vou destruir. Mas tem um Deus lá em cima que está dizendo: vai não, pode até tocar, mas no momento certo tem alguém que está saio de remaia. Olha para alguém que está perto de você, diga: ele até permite tocar, mas no momento certo ele vai mostrar que é Deus da sua vida, diz o Senhor. Escuta, a Bíblia diz que agora pegam Pedro, jogam dentro da prisão. E agora Pedro vai ficar sendo vistoriado por cerca de 16 soldados. Olha que interessante, porque essa guarda, ela tinha uma troca, tinha um período determinado para que esses soldados ficassem ali. Passado um período, teria que trocar os soldados e vir outra equipe para tomar a posição. Por quê? Porque Herodes conhecia quem era Pedro. Herodes sabia quem era Pedro. E Herodes também sabia quem era o Deus de Pedro. Pastor, não estou entendendo. O teu inimigo tem tocado na tua casa, mas ele sabe o poder que você tem. O diabo talvez sabe até mais do que você mesmo. Talvez o diabo tenha tocado na tua vida e dizendo: eu estou tocando nela, mas é melhor trocar o turno, porque eu sei o poder que ele tem quando está de joelho. A Bíblia diz que agora Herodes colocou Pedro dentro da prisão, mas temendo, porque primeiro, Pedro era alguém que entendia de espada. Segundo, Pedro é alguém que entendia de oração. Pedro é alguém que entendia de intimidade. Olha para cá, por gentileza, porque Deus me trouxe aqui para dizer para alguém acerca do caráter de Pedro. Porque a primeiro momento, antes da descida do Espírito Santo, Pedro era um. Depois que o Espírito Santo desce, Pedro é outro. Porque, pastor, aonde o Senhor me mostra o caráter de Pedro? A Bíblia diz que quando alguém vem prender Jesus, Pedro saca a espada, corta a orelha de Malco. E aí Jesus vem e diz: Pedro, eu não pretendo
preciso que você me defenda. Por quê? Porque o evangelho não tem advogado, o evangelho tem dono, e o dono nunca perde, o dono nunca apanha, o dono nunca está por baixo. Pedro não precisa se levantar, porque comigo não é homem que trata, comigo quem trata é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia vai nos dizer que agora Pedro puxa a espada, só que agora Pedro está indo preso por um crime que não cometeu, e mesmo assim Pedro permanece calado. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo não precisa se defender. Quem tem o Espírito Santo não precisa dizer: eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Pedro entende: se ele descer sobre mim, eu tenho dono. E se eu tenho dono, fica tranquilo, porque uma hora ele vai vir atrás de mim, uma hora ele vai entrar no meu negócio. Olha para esse irmão que está perto de você, diga: não se preocupa, porque você tem dono. Diga: ele está de olho, no momento certo ele vai te socorrer. Escuta, a Bíblia Sagrada diz que Pedro está na prisão. E agora que Pedro está na prisão, a Bíblia diz que quando Pedro é levado preso, uma igreja se reúne. Quando Pedro é levado cativo, alguém se reúne para orar. Olha que interessante, porque a igreja se reúne para orar por Pedro. A igreja não se reúne para falar: eu sempre soube que esse pastor não era bem pastor, eu sempre soube que esse bispo não era bem bispo, eu sabia que tinha algo por baixo da mesa, eu sabia que tinha algo escondido. Só que quando a igreja se reúne, a igreja conhece o pastor, e a minha Bíblia diz que a igreja ouve a voz do pastor. Deus não deixou o povo desenganado, ninguém é desenganado, todo mundo sabe aonde está, todo mundo conhece a voz do pastor. A Bíblia diz que agora, quando Pedro é levado cativo, a igreja ora, a igreja se reúne para orar. Pastor, não estou entendendo. Quando a notícia se espalha: Pedro foi preso, quem faltou no culto de sexta se apresenta no culto de domingo, quem faltou no culto de quarta se apresenta no culto de domingo. Por quê? Porque não é qualquer um, é meu pastor que está preso, não é qualquer um que veio por aí, é meu pastor que está preso. E se o meu pastor está preso, uma hora ele ajoelhou por mim, agora eu vou me ajoelhar por ele. Mas ninguém toca na igreja, ninguém toca no meu pastor. Olha para alguém que está perto de você, diga: respeita a autoridade. Prosperidade vem quando você respeita a autoridade que está posta sobre você. A igreja aqui respeita a autoridade de Pedro. Por quê? Porque Pedro prega o evangelho de verdade, Pedro prega um evangelho genuíno, Pedro não passa a mão na cabeça de ninguém, Pedro não é aquele apóstolo que diz: olha, é desse jeito mesmo, é dessa maneira mesmo. Pedro, ele tem uma palavra só, Pedro é sanguíneo, ele é direto. A Bíblia diz que agora a igreja começa a orar por Pedro, e não é qualquer oração. Diga comigo: a oração da igreja é incessante. Pastor, o que é uma oração incessante? Uma oração incessante é uma oração que não para. Ser incessante é algo que não para. Se eu pegar esse copo com água e derramar ele aqui, ele não é incessante. Por quê? Porque ele tem limite. Uma hora essa água vai se acabar e então vai parar de cair. Pastor, não estou entendendo, mas a oração da igreja é incessante. Por quê? Porque oração não existe limite. Oração não tem hora para orar, não tem momento para orar, não tem agenda para orar. Na oração não existe feriado, na oração não existe pausa, oração não tem limite. O tamanho do seu milagre é o tamanho da oração. Eu me lembro que eu tive um pastor quando comecei na fé, que ele me dizia: mais oração, mais poder, menos oração, menos poder. Porque a oração é o termômetro do crente, é a oração que define como vai ser o
teu futuro, é a oração que define aonde você vai chegar. Talvez por aí as pessoas dizem para você que aonde você chega se define por aquilo que você estuda. Talvez alguém disse para você que o seu destino se define por aquilo que você estuda. Se você é um advogado, você vai chegar lá. Se você é um juiz, você vai chegar lá. Se você é psicólogo, você vai chegar lá. Se você vai chegar lá. Só que a minha Bíblia nos mostra que dentre os discípulos de Cristo existe o leigo e também estudiosos, e todos chegaram em um só lugar, diante da glória de Deus. Por quê? Porque na presença de Deus não tem lugar para status de ninguém. Na presença de Deus não existe melhor do que ninguém. Na presença de Deus todo mundo é igual. Pastor, não estou entendendo. Para intimidade na oração não precisa de curso teológico. Para intimidade na oração não precisa de faculdade. Pastor, qual é a chave para ter intimidade? É dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não sei nada, mas o Senhor sabe. Eu não posso nada, mas o Senhor pode. Quando alguém abre a boca na terra, Deus se inclina no céu. Olha para alguém que está perto de você, diga: não reclame da sua luta, não reclame da sua prova, não reclame daquilo que você está vivendo, se o teu joelho não se dobra. Por quê? Porque Deus não resiste a um joelho dobrado e um coração quebrantado. Quando alguém se inclina na terra, Deus se levanta no céu. Pastor, não estou entendendo não. Eu vim dizer para alguém acerca de uma chave para você vencer o que você está vivendo. A chave ainda é a mesma: é descer na madrugada e orar, é buscar a presença de Deus. Porque Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, me trouxe aqui para pregar para a mãe que está sofrendo na luta, me trouxe aqui para pregar para a esposa que está sofrendo com o marido, que o caminho ainda é o mesmo. Não tem pastor que resolve, não tem bispo que resolve, não tem apóstolo que resolve, não tem diácono que resolve, não tem ninguém que possa resolver. O caminho ainda é o mesmo. Desce para a oração, busca a minha presença, porque enquanto você me busca, eu vou me levantar, por favor. Só quem recebe acredita. Joga a mão para cima e dá glória. Olha para esse irmão, diga: o caminho é o mesmo. Diga: se você orar, Deus se manifesta. Escuta aqui, a Bíblia nos diz que o povo está de joelho dobrado. E agora que o povo está de joelho dobrado, o interessante é que a igreja entra dentro de uma casa, fecha a porta. Porque a oração dessa igreja não é uma oração que todo mundo ouve. A oração dessa igreja não é uma oração que é transmitida pelo YouTube. A oração dessa igreja não é uma oração em que o povo dá glória, em que o povo pula, roda, sapateia. Não. A oração e a busca desse povo é: Deus, solta a minha liderança. Deus, liberta Pedro. Deus, solta Pedro. Por quê? Porque é importante orar pela libertação. Muitos hoje não oram mais por libertação, porque não acha que não precisa mais orar por libertação. A minha geração não precisa mais de libertação. Só que o apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas da Bíblia, vai se pronunciar dizendo: eis que morri com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha para cá, por gentileza, porque esse eis que fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. O apóstolo Paulo está dizendo: as minhas vontades eu não lembro mais. Se eu não tenho desejo de orar, eu não lembro mais, porque eu oro. Se eu não tenho desejo de jejuar, eu não lembro mais, porque eu jejuo. A minha vontade não é me servir, a minha vontade é servir aquele que me chamou. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu abro mão
das minhas vontades, porque a minha vontade me leva a pensar em desistir. A minha vontade muitas das vezes me leva a pensar em abandonar o casamento, em abandonar ministério, em abandonar família, em abandonar emprego, em abandonar aquilo que Deus sonhou para mim. Então é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu já morri, eu já morri, eu já morri. Por quê? Porque ele está dizendo: a minha vontade acabou, agora é a tua. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo entendeu algo que nós oramos muitas vezes e não entendemos. Quando nós olhamos para o céu e dizemos: Pai, seja feita a tua vontade nos céus, na terra. Escute algo, pelo amor de Deus. Deus te trouxe aqui para dizer para você: se não está dando certo do teu jeito, morre e busca a minha vontade. Por quê? Porque a minha vontade é uma igreja remida, é uma igreja de oração, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca, é uma igreja que passa por tudo que tem que passar, mas está dizendo: eu não paro, eu não desisto, eu não abandono, porque aquele que me chamou é fiel para cumprir. Aquele que me prometeu não mente, não falha. Olha para alguém, diga para essa pessoa: o teu Deus não falha, o teu Deus não para. No momento certo, Ele vai chegar ao teu respeito, Ele vai chegar dentro da tua casa, Ele vai mudar teu marido, vai mudar teu filho. Isso aqui não é promessa minha, isso aqui é promessa de Deus, porque a Bíblia diz: se creres, tu e a tua casa, tu e a tua casa. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou descer um nível. Pastor, meu filho é difícil, mas ele está dizendo: é a tua casa. Pastor, meu marido é difícil, mas ele está dizendo: é a tua casa. Porque o que é difícil, impossível para você, é possível ao teu Deus. Escuta, a Bíblia vai nos dizer que agora Pedro está dentro da prisão. Pedro está preso. Arrancam a sua roupa. Toda vez que você ver na Bíblia a roupa representa a honra. A falta dela representa a humilhação. Então Pedro está primeiro dentro da prisão, segundo humilhado. A Bíblia diz que pegam Pedro, algemam ele. Do lado direito, do lado esquerdo de Pedro, tem um soldado. Do lado de fora da porta da prisão, tem um soldado. Várias portas cheias de soldados. Só que a Bíblia diz que mesmo na humilhação, mesmo amarrado, Pedro está dormindo. Mesmo preso, Pedro está dormindo. Mesmo com a notícia de que a qualquer momento ele pode ser morto, Pedro está dormindo. Escuta, se alguns de nós, um médico chegar para você e falar para você: olha, você tem 1 mês de vida. Você dentro desse 1 mês não dorme mais. Porque nós se preparamos para tudo. Nós se preparamos para casar. Nós se preparamos para ter filhos. Nós se preparamos para adquirir bens materiais. Mas ninguém se prepara para a morte. Ninguém acorda um dia e diz: olha, hoje eu vou comprar um caixão. Hoje eu vou escolher a cor do meu caixão. Hoje eu vou escolher aquela flor que vai lá no fundo. Hoje eu vou me maquiar porque eu vou descer a sepultura. Porque ninguém espera a morte. Ninguém se prepara para a morte. E agora o interessante é que alguns de nós, quando falamos do assunto morte, nos assusta. Só que no caso de Pedro não. Pedro está sendo ameaçado de morte, amarrado, nu, e mesmo assim está dormindo, com 2 soldados do lado, mas está dormindo. Por quê? Porque Pedro entendeu algo que eu e você precisamos entender: o meu socorro não vem de baixo.
isso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Escuta, Pedro está preso, está amarrado, está em humilhação, mas mesmo assim ele está dizendo: eu vou descansar. Se eu não posso resolver, eu vou descansar. Olha para alguém que está perto de você, diga: se você não pode resolver, descansa. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus. Escuta, Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai em pé e vede o livramento do Senhor. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: descansa teu coração, Pedro, porque aquilo que os homens não podem fazer por você, eu estou descendo hoje só para te entregar milagre. Amando revaracalavaçaio de Remaia. A Bíblia diz que agora Pedro está preso e dormindo, quando de repente, olha para o seu irmão e diz: eu na prisão. Duas coisas interessantes. O primeiro, de repente, Deus não marca horário para fazer milagre. Deus não marca data para fazer milagre. Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, com quem Ele quer. Pastor, não estou entendendo não. Levanta a mão que eu vou profetizar. O de repente de Deus está chegando para a tua casa. O de repente de Deus está chegando para a tua família. O de repente de Deus está chegando para o teu ministério. Só descansa, Pedro, porque quando você descansar, o meu de repente vai chegar na tua vida. Escuta, a segunda coisa que eu vejo é que o anjo desce dentro da prisão. Olha para esse irmão, diga: Deus não tirou Pedro da prisão. Deus desceu dentro da prisão. Pastor, não estou entendendo. Deus não tirou Pedro da prova para depois se apresentar para ele. Deus desceu dentro da prova de Pedro para conversar com ele. Pastor, não estou entendendo. Deus não vai te tirar dessa luta. Deus não vai te tirar dessa prova. Deus vai se revelar dentro dela. Quando Deus se revelar dentro dela, é só para trazer livramento para a tua vida. Escuta, a Bíblia diz que o anjo desceu dentro da prisão. E agora que o anjo desce dentro da prisão, a Bíblia diz que o anjo diz para Pedro: levanta depressa. Olha para cá, por gentileza. O que Deus tem para a sua vida não é demorado. O que Deus tem para a sua vida é depressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa em realizar algo sobre a vida do teu filho. Deus tem pressa em realizar algo sobre a vida da tua casa. O anjo olha para Pedro e diz: Pedro, levanta depressa. Se o anjo diz levanta depressa, é porque Pedro estava prostrado. Então o anjo só pode te livrar primeiro quando você se levantar e quando você tiver pressa. Escuta, olha para esse irmão, diga para essa pessoa: Deus não age na vida de acomodado. Diga: o teu momento pode ser difícil, mas não é para você se acomodar. Levanta depressa, porque o que Deus tem é agora. Olha para alguém, diga: é agora, não é amanhã. Deus não quer saber como vai te livrar. Deus só quer saber: levanta depressa. Escuta, o anjo não trouxe chave para soltar Pedro. Quando o anjo chega e diz: Pedro, levanta depressa, a Bíblia diz: e as algemas se soltaram. Escuta, o que soltou a algema de Pedro foi a palavra de autoridade
autoridade que o anjo tinha para entregar. O anjo não colocou a mão na algema e disse: quebrado. O anjo disse para Pedro: levanta depressa. Dentro do contexto, o anjo estava dizendo: Pedro, eu tenho uma palavra para você, e aquilo que te prende vai ter que entender o que eu tenho para fazer na sua vida. Levanta depressa. Quando o anjo diz levanta depressa, o mundo espiritual tem que agir a respeito de Pedro. Aquilo que prendia Pedro teve que se soltar, porque não é palavra de qualquer um, é palavra que vem de cima. Não é palavra do pastor Ronaldo, não é palavra do bispo Reginaldo, não é palavra da bispa Josi, é o que vem de cima. Não é autoridade de bispo, é autoridade que vem de cima. Eu vim dizer para alguém: se prepara, porque desceu alguém nessa noite com uma palavra para a tua vida, e aquilo que te prendia vai ter que soltar. Só quem recebe abre a boca e dá glória para adorar. Escuta. O anjo pega Pedro, diz para ele: levanta depressa, coloca a sandália, coloca a sua roupa. Diga para alguém: antes de te tirar da prisão, diga com fé, diga: antes de te tirar da prisão, Deus vai devolver aquilo que o teu inimigo arrancou de você. Isso aqui é só para alguém que acredita. Deus, antes de te tirar dessa prova, vai trazer de volta aquilo que o diabo roubou de você. Pastor, não estou entendendo. Levanta a mão, porque a alegria da tua casa volta hoje. A confiança dentro da tua casa volta hoje. A paz dentro da tua casa volta hoje. A alegria volta hoje. Deus está dizendo: Pedro, antes de te tirar da prisão, o demônio vai devolver aquilo que é teu. Olha para o céu, diga: Deus, Satanás vai ter que soltar aquilo que é meu, porque eu tenho uma palavra do céu, e essa palavra liberta. Escuta, o anjo diz: Pedro, coloca aquilo que o inimigo arrancou de você e vem comigo e me segue. Aqui nós vemos um milagre que ultrapassa a física. Por quê, pastor? Porque quando o anjo pega na mão de Pedro, diz: vem e me segue. Pedro não tem chave para sair da prisão. O anjo não tem a chave para sair pela porta da frente da prisão. Então o anjo pega na mão de Pedro e diz: Pedro, vem e me segue. Porque se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Nós servimos um Deus que é especialista em abrir porta aonde não tem. Satanás fechou uma porta para você e disse: quero ver abrir, quero ver passar, quero ver sair. Vai morrer lá dentro, vai se trancar, se fechar, não vai mais querer saber de nada, já era. Aí vem Deus dizendo: Satanás, tu fechou uma porta, mas eu estou abrindo 7 para ele passar. Emarrace calamaia, urabacalaxúria. O anjo pega Pedro pela mão e começa a atravessar a parede, porque Deus abre porta onde Ele quer. Deus não precisa de opinião de ninguém para abrir porta. Deus não precisa que você entregue currículo em qualquer lugar, torcendo, não. Deus não trabalha com sorte. Deus trabalha com cristocidência, com vontade divina. Na hora que Ele quiser, Ele vai trazer na tua porta, mas a bênção vai chegar sobre a tua mão, diz o Senhor. Escuta, Pedro sai.
Passa um soldado, passa 2, passa 3 soldados, ninguém vê Pedro, ninguém vê anjo, porque a minha Bíblia diz que o homem natural discerne das coisas naturais, mas o homem espiritual discerne das coisas do Espírito. Olha para alguém que está perto de você, diga: intimidade não é para todo mundo. Diga: intimidade não é para gente natural, é para gente doida. Deus não trabalha no natural. Pedro começa a passar a parede, começa a passar pelos soldados, e aqui eu tenho uma palavra para a vida de alguém que tem mão para levantar. Isaías 41, verso 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Pastor, não entendi. Deus está dizendo: eu vou envergonhar teus inimigos, mas dentro da prisão tu não fica. A Bíblia diz que agora Pedro ultrapassa as portas. E quando Pedro ultrapassa as portas, ele vai bater na casa de Maria. Ele bate na porta. Uma moça chamada Rode vai ouvir. A Bíblia diz que ela reconhece a voz de Pedro. E ela vai abrir a porta. Ou ela vai até a porta. Quando ela chega na porta, a primeira instância, ela não abre a porta. Ela ouve a voz de Pedro, reconhece a voz de Pedro, volta correndo e diz: ei, Pedro está na porta. Alguém diz: menina, você está doida. A Bíblia diz que ela está fora de si. Alguém olha para ela e diz: mulher, você está fora de si. Deve ser o anjo de Pedro. Só que o anjo, quando tira Pedro da prisão, o anjo vai embora. Por quê, pastor? Porque Deus está nos dizendo que existem 2 momentos na nossa vida. O primeiro momento, tem momento na sua vida que Deus vai te levar, que Deus vai te carregar, que Deus vai fazer por você. Mas tem momento que Pedro vai ter que se virar sozinho. Olha para esse irmão, diga: Deus não tem filho mimado. Diga: Deus não tem filhinho de papai. Deus tem gente que é soldado de guerra. Levanta a cabeça, Pedro, continua. Mas o anjo me deixou, continua. Mas o anjo já foi, continua, porque o que Deus tem para você é maior do que o momento que você está enfrentando, Pedro. Escuta, para encerrar, a menina diz: Pedro está na porta. Alguém diz: é o anjo de Pedro. Aí vem Pedro de novo. E enquanto a menina está dizendo: Pedro está na porta, a igreja está de joelho dizendo: Deus, liberta o meu líder. Aí a menina vai de novo, abre a porta, Pedro está na porta e a igreja está Então isso me faz entender que Deus respondeu a oração do povo antes mesmo da oração. Se o povo está orando e Pedro está batendo na porta, significa que a oração ainda não. Mas Pedro já está. Olha para esse irmão, diga: você não está entendendo. Mas enquanto você está orando aqui, antes da oração acabar, Deus já está trazendo um milagre sobre a tua vida. Eu vou liberar isso aqui para alguém que trouxe glória. Enquanto você está aqui orando, o teu filho está sendo alcançado. Enquanto você está aqui orando, Deus está alcançando a tua mãe. Enquanto você está aqui orando, Deus está fechando a sepultura de alguém. Enquanto você está aqui orando, Deus está dizendo: vai lá, anjo, porque nele ninguém toca. Tem alguém de joelho, então ninguém vai tocar. Satanás não vai tocar naquele
aquilo que é teu. Porque, pastor, porque Deus ouve a oração de justo na terra. Enquanto você está aqui, Deus está enviando o livramento para a tua casa. Se você acredita, joga sobre os seus pés, dando glória para Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Escuta, Pedro fugiu da prisão, ou foi tirado da prisão. Herodes vai buscar investigar o que aconteceu. Só que milagre não se explica, milagre se vive. Herodes vai matar todos os soldados, porque não conseguiram entender o que aconteceu com Pedro. Só que, posteriormente, a Bíblia diz que Herodes vai para Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, a Bíblia diz que já tem uma panelinha preparada. Herodes se coloca sobre a sua cadeira real. E o povo começa a aplaudir Herodes. A Bíblia diz que o povo começa a festejar dizendo: não é Deus, não é a voz de um homem, é a voz de Deus. É a voz do próprio Deus, não é a voz de homem. A Bíblia diz que Herodes roubou a glória para si. No mesmo instante, um anjo do Senhor desceu. Matou ele na hora. E a Bíblia diz que ele foi comido de bicho. Tudo isso porque tocou na igreja. Olha para esse irmão e diga: o inimigo tem tocado sobre a tua vida, mas hoje ele vai cair por terra, porque a justiça divina acabou de chegar. Escuta, Jeremias capítulo 15, verso 20. Eu farei de você um muro de bronze, fortificado diante deste povo. Eles lutarão contra ti, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Olha para alguém e diga: Deus vai te salvar neste período que você está vivendo. Para encerrar, Isaías capítulo 54, 17. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justificação que de mim procede, diz o Senhor. Escuta, ninguém vai tocar sobre a tua casa, ninguém vai tocar sobre a tua família, porque a mão de Deus está indo lá hoje. Você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte nessa noite. Glória a Deus, amém? Estende as mãos para cá. Deixa eu fazer uma oração com você. Senhor Deus, eterno Pai, Deus, a tua palavra foi pregada nessa noite. E aqui, Senhor, diante de mim, existem muitos Pedros, ó Deus, que têm enfrentado luta, adversidades e problemas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e a tua palavra diz que os teus olhos estão por sobre a terra. O Senhor sabe, Deus, aquilo que a tua igreja está enfrentando. O Senhor sabe, Deus, a luta dessa mãe, a luta desse pai, a luta desse jovem, ó Deus, a luta desse obreiro. Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa descer nessa noite, ó Deus, arrancando, Deus, tudo aquilo que prende a tua igreja. Pai, no nome de Jesus, livra, Senhor, a tua igreja, que o milagre do Senhor possa chegar sobre essa vida, que o de repente do Senhor possa chegar, Deus, sobre esse casal,
mal sobre essa empresa. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu acredito na tua palavra e a tua palavra é verdade. Envergonha, ó Deus, os inimigos desse povo. Envergonha, ó Deus, Satanás. Talvez o diabo tenha envergonhado essa mãe que tem lutado, orado pelo filho e não tem visto resultado nenhum. E talvez o que o diabo sopra no ouvido dela é: aí, ó, cadê a tua oração agora? Nada está acontecendo, nada está fluindo. Talvez, ó Deus, de igual modo essa esposa está vivendo, mas eu acredito, Deus, no poder da oração e no poder da palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, que enquanto a tua igreja está orando aqui, ó Deus, nesse momento, que o Senhor possa entrar na casa dela, Deus. Coloca, Senhor, esse demônio para correr. Pai, no nome de Jesus Cristo, que enquanto, ó Deus, essa mulher está orando aqui, visita o marido, visita, ó Deus, o filho, visita o parente, Senhor. Faz o teu milagre sobre a vida dessa pessoa e que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, ó Deus. Eu coloco, Senhor, a vida dessa pessoa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos encerrar. Antes de encerrar, vai passar. Domingo, você não pode faltar. Em nome de Jesus. Nosso culto domingo tem sido forte. Nosso bispo tem buscado, tem pagado o preço pela sua vida. Então convide mais um e vem para cá. Em nome de Jesus, vai ser forte o que Deus vai fazer neste lugar. Em nome de Jesus, amém? E quarta-feira agora vai estar conosco o evangelista Michael. Em nome de Jesus, ele é muito usado na palavra, nas revelações. Esteja conosco em nome de Jesus, convida alguém para essa quarta-feira e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus, vamos para casa em paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos que estiveram conosco pela live, pelo YouTube, pela rádio. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos aos céus.